Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Feliz e eu estou aqui para apresentar algo completamente novo para vocês. Se você é escritor, se você é roteirista ou se você é professor de escrita criativa, fica até o final porque esse vídeo foi feito para você. Bem, eu sou formada em jornalismo, letras, fiz mestrado, doutorado e eu cheguei até a dar aula na universidade. Foi por bastante tempo, foi por 12 anos. Mas chegou um momento que algo tocou dentro do meu coração, que me dizia que o meu caminho era ficção. Eu comecei a construir uma história. Comecei a pensar nos personagens, comecei a pensar nas cenas, mas o que eu tinha dificuldade era de saber como planejar tudo aquilo. Foi então que eu comecei a tentar várias opções. Tentei planilhas no Excel, tentei softwares especializados para roteirizar histórias, tentei caderninhos, tentei bloquinhos, enfim, tentei todas aquelas ideias que os livros de escrita criativa nos dizem que é bom para a gente começar a trabalhar. Mas eu ainda não estava satisfeita. Então o que eu fiz? Eu fui até uma papelaria perto da minha casa, comprei várias cartolinas, comprei post-its, comprei canetas coloridas, enfim, trouxe uma papelaria para casa e comecei a montar um mural no meu quarto. Eu coloquei aquelas cartolinas e comecei a colar os post-its para poder fazer todo tipo de estrutura que vocês possam imaginar. Desde o mundo, do tempo, dos personagens, enfim, para que eu pudesse enxergar por completo, ter um panorama geral do que eu estava criando. Foi então que eu tive uma grande ideia. Eu criei um mural interativo, em que eu podia, ao mesmo tempo, escrever no computador e olhar no mural. Então, às vezes, eu ia para o trabalho e anotava alguma ideia, e quando chegava à noite em casa, eu transferia tudo aquilo para o mural. Quando chegava domingo, que era aquele meu momento de escrita, eu voltava para o mural, voltava para o computador e ficava alternando tudo aquilo. Enfim, era um momento criativo em que eu conseguia fazer um planejamento completo da minha história. Claro que esse mural era bem dinâmico, né? Eu escrevia, depois voltava, mudava às vezes os personagens de lugar, as cenas, as reviravoltas. Então tudo isso era um processo vivo, um processo criativo, em que eu dentro de mim podia me realizar por completo como escritora e como, enfim, uma criadora de histórias. E conversando com outros amigos escritores, eu descobri que eles tinham a mesma dificuldade. Tinham muitas ideias, mas pouca organização. Isso fazia com que esses escritores, esses amigos meus, ficassem frustrados, ficassem desanimados e deixassem todos os livros pelo caminho. Eles escreviam até o 3º capítulo, o 4º capítulo, depois não sabiam mais como dar sustentação àquela história. Não havia motivação definida, não havia conflitos claros, os personagens às vezes eram um pouco sem sentido na história. Foi então que eu falei, por que não pegar toda essa tecnologia que eu desenvolvi e fazer algo para ajudar os meus amigos, ajudar os escritores, e para que isso depois pudesse ser expandido para outras áreas, seja para sala de aula, seja para roteiristas, seja para escritores que têm bloqueio criativo. Foi então que eu criei algo completamente novo e que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, o Peripécia Deck, todas as histórias do mundo. São 180 cartas divididas em 15 categorias. Cada uma delas com uma função narrativa. Cada conjunto, que eu vou chamar de deck, tem um nome e uma cor específica, tudo para facilitar o trabalho de vocês. E olha, pessoal, eu posso garantir que esse baralho é suficiente para você contar todas as histórias do mundo, a partir das infinitas combinações entre as cartas. E agora eu vou te mostrar como isso é possível. Os 15 decks são independentes e podem ser utilizados em qualquer ordem. Você pode começar pelo personagem, pelo conflito, pelo mundo ou seguir a sequência que eu apresento a vocês. Lembra que você é livre para escolher o seu próprio caminho na hora de criar a sua história. Agora vamos conhecer os detalhes do baralho narrativo. Com o primeiro deck, você vai pensar o título da sua história. Como ela será assinada? Será um pseudônimo? Será um nome artístico? Será seu próprio nome? E o público? Qual é o público que vai receber a sua mensagem, a sua história, que vai ler o seu livro? E qual a mensagem final que você quer deixar quando as pessoas fecham o seu material? O deck gênero vai ajudar você a definir qual é o estilo e os elementos predominantes da sua história. Ele é uma aventura? É um mistério? É terror? É fantasia? São 15 opções diferentes que podem ser combinadas. Por exemplo, comédia romântica ou, por exemplo, terror paranormal. As possibilidades são infinitas de combinação. Vale dizer que cada deck tem uma carta coringa para ser utilizada quando nenhuma das opções se encaixar perfeitamente na sua história. No segundo deck, vamos criar o seu mundo, o lugar onde a história acontece. Esse aspecto é essencial, pois define as características e as regras do lugar.
São 15 possibilidades para você criar o seu universo. Temos, por exemplo, os mundos paralelos, distópicos, fantásticos, mundo espacial, entre outros. Não há limites para sua criatividade quando o assunto é mundo. Depois, vamos entrar no tempo narrativo. Como a sua história será contada? Ela é linear? Ela é não linear? Ou você vai escrever uma viagem no tempo? São 6 cartas para você brincar com essas possibilidades. E agora, vamos falar de um dos pontos mais importantes de uma narrativa, o conflito. Se o seu protagonista não tem desafios, não temos uma boa história. É o conflito que impulsiona a trama, gerando a tensão dramática. O Peripécia traz 12 tipos diferentes para você se inspirar, desde o clássico relacionamento proibido até as lutas contra o bem e o mal ou as revoltas robóticas. Tudo isso para sua história ficar incrível. E agora eu vou apresentar para vocês o deck turquesa. Esse conjunto de cartas compreende as 12 motivações mais encontradas nas histórias. É a motivação que impulsiona as ações dos personagens. Por exemplo, em O Conde de Monte Cristo, o protagonista é motivado pela sede de justiça e de vingança. Em Procurando Nemo, o que leva a narrativa adiante é o desejo de resgate e de recuperação do peixinho. E quem serão os seus personagens principais? Com o deck Heróis e Vilões, você pode desenvolver o seu protagonista e o seu antagonista. São 3 gêneros diferentes para cada um deles, entre o feminino, o masculino e o neutro. Lembrando aqui que o seu herói pode ser um elfo, ou a sua heroína, uma jovem que vive em uma ilha isolada. Um antagonista neutro pode ser entendido como uma força desconhecida e sobrenatural, como por exemplo o Nada, da História Sem Fim. Há ainda os grupos aliados e inimigos, uma sugestão para que a sua trama fique ainda mais rica e interessante. Depois de definir quem vão ser os seus heróis e os seus vilões, vamos desenvolver cada um deles. Para isso, você vai usar o deck verde. Com ele, você vai poder pensar em cada detalhe dos personagens. São 10 cartas que abordam os aspectos internos e externos e os pontos mais simples, como o nome, a idade e as características físicas dos seus personagens. Até mesmo os mais complexos, como traços de personalidade, as crenças, valores e os conflitos internos. Tudo para que os seus personagens sejam convincentes e cativantes. E agora eu vou mostrar o deck dos arquétipos. Eles funcionam para inspirar a criação dos seus personagens. Os arquétipos são modelos universais conhecidos e que ressoam profundamente em diversas culturas. Esses padrões representam um direcionamento inicial, não modelos fechados. Alguns arquétipos são facilmente identificados nas histórias que você conhece, como o mentor, o aliado, o líder, o interesse amoroso, o rebelde, entre tantos outros. O Peripécia Deck traz 19 arquétipos para você se divertir na hora de criar. Você já deve ter ouvido falar da jornada do herói e da jornada da heroína. Esses modelos narrativos foram identificados por Joseph Campbell, Christopher Vogler e Maureen Murdoch. Há ainda os estudos de Vladimir Prop, que também identificou os padrões recorrentes nos contos de fadas. A partir desses estudos, foram criados 2 decks para auxiliar você no planejamento da sua história, o conjunto Oliva e o conjunto Lilás. Esses 2 decks foram pensados para você trabalhar em sequência. No entanto, os passos do herói e da heroína são apenas um guia. É recomendado que você construa a sua história do seu jeito, sem se prender à sequência clássica. Depois de construir os alicerces da sua história, vamos pensar nas reviravoltas. Elas são as mudanças repentinas que vão surpreender as pessoas. O Peripécia traz 14 sugestões que vão deixar a sua história incrível. Imagine um desfecho inesperado, a morte de um personagem, a revelação de um segredo ou uma traição imprevisível. Tudo isso pode ser usado para dar ritmo e força à sua narrativa. O deck Vinho revela um conjunto de 10 artifícios, aqueles segredinhos que os escritores utilizam para gerar tensão e complexidade à trama. Alguns são bastante conhecidos, como a ironia dramática, o gancho e o narrador não confiável. Mas não se preocupe, porque cada carta tem a explicação para você usar cada artifício de maneira consciente.
E agora vamos entrar na parte final. Quando você for escrever a sua história, é fundamental definir como ela será contada. Para isso temos o deck Chocolate. Ele explica os 3 narradores mais utilizados na literatura: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. E para finalizar, eu apresento o deck Caramelo. Ele vai ajudar você a organizar o documento escrito do seu livro ou do seu roteiro. Além de desvendar o prólogo e o epílogo, ele traz a estrutura em 3 atos de um jeito fácil, que inclui a construção, o confronto e a conclusão, auxiliando no desenvolvimento e na progressão da trama. Esses são os 15 decks do Peripécia, uma maneira simples, prática e lúdica de estruturar histórias. E para quem é o Peripécia Deck? O Peripécia Deck é para escritores iniciantes que não sabem como organizar suas ideias, que têm muita criatividade, mas não conseguem organizar, não conseguem estruturar. Então essa ferramenta vai ser muito útil para que ele possa organizar uma história do início ao fim e não desista pelo caminho. O segundo público que eu penso para esse produto são escritores que já têm um pouco de experiência, que já têm livros, enfim, mas que em algum momento precisam dar uma diferenciada na sua história, que precisam de um novo impulso criativo, ou que tem o tal do bloqueio, né? Que isso é muito comum também. Então esse baralho, esse jogo de cartas também vai ajudar nesse processo. Outro público muito interessante são professores. Professores de escrita criativa, professores de redação, professores de literatura, que podem levar um material lúdico, um material interessante para os seus alunos, para conseguir construir as suas histórias, despertar a criatividade, enfim, impulsionar para que essas crianças e jovens escrevam suas histórias. Enfim, esse produto é para todas as pessoas, é uma forma de democratizar o acesso à escrita criativa, porque muitas vezes isso fica restrito a um grupo de pessoas que acreditam que isso é muito difícil, que isso é muito complexo, e não é. Se a gente tiver pelo menos a base, as categorias essenciais de uma narrativa, qualquer pessoa pode contar uma história, qualquer pessoa pode estruturar uma narrativa do começo, meio e fim. E saber com que ela tenha artifícios interessantes, para que ela tenha recursos que possam chamar a atenção das pessoas e que ela possa também se realizar enquanto um criativo, enquanto um escritor, enquanto um roteirista. O processo criativo ele é muito particular. Há pessoas que precisam planejar toda a história, mas há outras pessoas que preferem que aquilo venha de uma forma intuitiva, que ela escreva naturalmente e deixa realmente fluir de uma forma até quase que inconsciente. Eu sou uma escritora que é um pouco de cada. Eu tenho um planejamento básico, uma estruturação inicial da história, mas eu também deixo com que a minha intuição, que a fluidez da minha escrita, ela aconteça naturalmente. Então essa é uma ferramenta útil para pessoas como eu, para escritores como eu. Mas você só vai saber se você experimentar. Se você tiver esse material e você poder, enfim, testar, né? Para saber se você é um escritor mais construtor ou um escritor mais jardineiro, que é aquele, enfim, que semeia e deixa a sua história nascer, enfim, naturalmente. Eu penso que é muito importante que nós, escritores, tenhamos consciência do que nós estamos fazendo. Às vezes, a gente utiliza desses recursos que a gente assiste num filme ou que lê num livro, mas não sabe exatamente o que está fazendo. Então, quando a gente tem consciência de uma ferramenta ou de um artifício, é muito mais fácil, porque a gente sabe a hora certa de utilizar para gerar um efeito mais interessante para os nossos leitores, para que eles possam se sentir mais atraídos pelo nosso livro e para que eles não larguem o nosso trabalho pelo caminho. Então isso é muito importante. E como vocês vão fazer para adquirir o Peripécia Deck? É muito simples, você vai clicar aqui na descrição do vídeo, que vai ter a página de vendas, que vai, enfim, detalhar tudo para vocês. E o que você recebe quando você adquire esse produto? A primeira coisa é um arquivo, tá? Um arquivo com todas as cartas para você imprimir. O arquivo já é totalmente formatado, ele já é preparado para você imprimir na sua casa ou levar numa gráfica rápida, que é o que eu indico. Por quê? Porque eles têm materiais especiais, eles podem imprimir num papel 300 gramas, que fica com uma qualidade muito melhor, né? Esse aqui é um exemplo, né? Fica a cartinha bem bonitinha, né? Fica numa espessura boa também. E lá, numa gráfica rápida, eles podem, inclusive, cortar com uma guilhotina, eles podem usar, ou você pode usar um estilete na sua casa, o que você preferir. E eu recomendo ainda que vocês usem um cortador de canto, isso é opcional, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Então, o que vocês vão receber? Vocês vão receber todas as cartas, tá? Em um arquivo aqui, vou até mostrar para vocês o volume que tem, tá? É um volume grande, ok? Que vocês podem ver bem aí os detalhes, tá? Tem todas as cartas aqui.
E vocês vão receber também um arquivo que é o guia prático. Esse guia prático ele vai explicar todo o processo, toda a metodologia, vai apresentar carta por carta. Então é um documento grande, tá? É um guia com 240 páginas. Pode parecer muito, mas ele é muito objetivo, ele é ilustrado, ele tem o desenho de cada carta explicando a função da carta, um exemplo de um livro ou de um filme que segue aquela tendência. Então você vai ter ali, né, tudo detalhado, tudo explicadinho, passo a passo, para você poder criar o seu trabalho aí tranquilamente, tá bem? Então você vai receber 2 arquivos. Vale dizer que esse preço que vai sair agora é o preço de janeiro, é o preço promocional de lançamento do Peripécia, tá bem, pessoal? Vocês podem pesquisar, vocês não vão achar nada similar, não existe porque eu procurei. Quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, lá em 2016, eu não tinha uma ferramenta como essa, e eu pesquisei, busquei na internet, fiz várias pesquisas, não encontrei nada, tanto que eu tive que desenvolver a minha própria ferramenta e o meu método para estruturar histórias. Então, pessoal, agora em janeiro, que é um mês perfeito para você criar suas metas do ano, né? Eu acredito que você já tem as suas metas do ano. É o mês em que você decide, eu vou escrever um livro em 2024. Esse ano meu livro vai sair, seja o meu e-book, seja o meu livro impresso, enfim, ou seu roteiro, ou sua peça de teatro, que também você pode trabalhar, ou você vai aplicar isso em sala de aula com seus alunos. Toma essa decisão enquanto professor, né? Enquanto professor de escrita criativa, de redação, o que você preferir. Então, pessoal, janeiro, preço promocional. A partir de 1º de fevereiro, a gente já vai ter o preço normal, o preço realmente do produto. E vale dizer que adiante vão ter outras novidades, tá? Mas aí vocês que são os primeiros aí vão ter, claro, um bônus, vão ter algo diferenciado para poder adquirir as outras novidades que vêm por aí, ok? Mas já saibam que com o nosso e-book, o Guia Prático, mais as cartas, você já consegue escrever, enfim, pessoal, todas as histórias do mundo. Se ficou alguma dúvida, né? Eu sei que o material é longo, que são vários detalhes aí, é um trabalho complexo, eu levei meses para criar esse produto, meses, enfim, anos, né? Porque eu já venho há muito tempo pensando nesse material, mas foi nesse ano de 2023, esse ano que passou, que eu consegui, enfim, estruturar todo esse material, fazer cada carta, ilustrar, pesquisar os autores, ler os livros todos que eu precisava para encontrar todo tipo de possibilidades para que vocês pudessem criar qualquer história. Então, o que acontece? No dia 6 de janeiro, né? Eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. No dia 6 de janeiro, eu vou abrir um webinar gratuito para todas as pessoas que quiserem tirar dúvidas comigo ao vivo. Então, eu vou estar lá, vou abrir uma sala para a gente conversar e vou explicar tudo o que faltou. Quem quiser perguntar alguma coisa ali ao vivo, eu vou poder sanar as suas dúvidas. E aqui nos comentários também, vocês podem deixar as perguntas que eu vou respondendo, vou responder todas as perguntas que vocês tiverem com as dúvidas, tá bem, pessoal? Quem quiser também pode me mandar um e-mail, vou deixar meu e-mail aqui na descrição, caso tenha alguma dúvida ainda, que queira perguntar, eu fico totalmente à disposição. Eu quero muito que vocês usem esse material, eu quero ver as fotografias de vocês usando o mural, eu quero ver isso muito assim divulgado, porque foi algo assim que eu me dediquei muito e foi algo pensado em escritores como eu, né, escritores que têm uma trajetória já, mas também escritores que estão começando, que têm o seu sonho, mas não querem mais cair em frustração e desânimo de não conseguir e achar que escrever um livro, que escrever uma história é uma coisa para poucos, para pessoas que têm um dom. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Qualquer pessoa pode contar uma boa história. Qualquer pessoa pode escrever um livro, desde que você se dedique para isso, que você trabalhe e que você tenha principalmente as ferramentas necessárias. Obrigada, pessoal. Um grande abraço e tenha uma escrita feliz!